Amém? Diz assim, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Amém? Feche teus olhos. Deus, nós queremos te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Jesus. Queremos te agradecer, papai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, para podermos, Pai, sentir a tua presença, adorar o Senhor, porque sabemos que tem pessoas que não têm esse privilégio, Deus. Mas nós somos gratos a ti, Jesus, por dar mais essa oportunidade de estarmos aqui, sentir a tua presença, Deus. Deus, abençoa cada um que está aqui, Pai. Me usa como instrumento nas tuas mãos, que não venha eu falar, mas que o teu Espírito Santo esteja me usando neste momento, Deus, para falar comigo e com cada um que está aqui nessa noite. Fala no mais profundo do nosso coração, Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós necessitamos ouvir, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, é que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, ele fala a respeito da promessa que Deus, ele fala a Abraão. Ele fala: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Isso no capítulo 12. Gênesis 1, ele fala da formação do universo, da criação. Até o capítulo 11, relata-se entre a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. De 12 em diante, relata-se a história de Abraão. A Bíblia ela conta mais especificamente sobre Abraão do que a própria criação do universo. E Abraão, ele é considerado como nosso pai na fé. Ele deu exemplos de obediência, e hoje eu quero falar sobre exemplos de obediência de Abraão e os seus resultados positivos. Mas eu também quero falar sobre a desobediência de Abraão. Por que eu quero falar da desobediência de Abraão? Porque eu quero que você entenda que mesmo que você caia ou você tropece no meio do caminho, Deus vai fazer você chegar até o final. Deus vai estar com você. Abraão, ele tropeçou no meio do caminho, mas ele conquistou a vitória. Hoje ele é considerado como o pai da fé. Então mesmo que você caia, tropece, porque muitas vezes nós pensamos: eu não mereço mais o perdão de Deus, eu não vou ser mais aceito, porque eu errei, eu falho, eu sou pecador. Mas eu quero dizer que Deus, ele sempre está de braços abertos para falar assim: filho, bora, vamos continuar. Isso só foi uma queda, mas ei, e você vai chegar até o final. Aleluia. E Abraão, ele era da terra de Ur. Ele foi crescido lá. Só que a terra de Ur é uma cidade rica. Tudo passava por aquela cidade para ser mandada para as outras cidades. Então era uma terra muito rica. E Deus, ele fala assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra onde te mostrarei. Abraão, ele podia ser bem sucedido na terra onde ele estava, porque era uma terra rica lá, e a probabilidade dele ser próspero era muito grande, porque a cidade dava esse alicerce para ele, impulsionava ele para ser próspero. E Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra onde te mostrarei. Abraão, ele poderia ser bem sucedido na terra dele, poderia ter vários bens, mas se ele quisesse viver o sobrenatural de Deus, ele precisaria sair. Muitas vezes a nossa vida é assim. A gente, no lugar que nós estamos, muitas vezes a gente pode ser bem sucedido,
Mas se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, se nós queremos viver os propósitos de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus tem a nosso respeito, nós precisamos obedecer e dar um passo de fé. Abraão, ele fez isso. Abraão, para onde você vai? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu não posso ficar onde eu estou, porque eu tenho uma palavra a meu respeito. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Abraão, ele deu esse passo de fé. Só que aqui eu quero deixar um erro de Abraão. Por quê? Porque ele foi até a terra de Harã. E lá ele ficou um tempo indeterminado. Porque a promessa era, depois de um tempo, era ir para a terra de Canaã, que é a terra da promessa. Só que ele ficou na terra de Harã até um determinado tempo. E a consequência foi que o pai dele morreu. O pai dele chamava Terá. Só que Terá, o significado dessa palavra é atraso. Então, em nome de Jesus, tudo que está atrasando a sua vida de viver os propósitos de Deus vai ser quebrado agora em nome de Jesus, vai cair por terra em nome de Jesus. Tudo que tiver na sua vida te atrasando, tira, irmão. Viva os propósitos de Deus. Tem coisa na nossa vida que nós precisamos dar um basta. Precisamos dar um basta para viver o melhor de Deus. Não se conforme com o bom, porque tem momentos que nós precisamos sair do ruim para viver o bom. Mas tem momentos que nós precisamos sair do bom para viver o ótimo, o perfeito de Deus. Aleluias. E ali em diante, depois que o pai dele morre, ele continua. E ali, fora esse erro dele, de ter se atrasado ali, ficado um tempo indeterminado, ele vai em obediência a Deus, até a terra de Canaã. E ele chega lá, até a terra, a cidade de Siquém, próxima a Jerusalém. E ele obedece a Deus. Ele anda em obediência, até o momento que aquela terra teve fome. A terra teve fome e Abraão faz o quê? Ele desce até o Egito. Só que o Egito é a primeira vez na Bíblia que é relatada sobre o Egito. E o Egito, ele tem um significado de mundano, como se fosse, você está indo para o Egito, você está desviando, entre aspas. A Bíblia fala a respeito disso. Aí daqueles que descem até o Egito para buscar refúgio, que confiam em carros, em cavalos, e não confiam no nosso Deus. Abraão, ele desce até a terra do Egito. Ele não confiou em Deus nesse momento. E chegando lá, ele chega para a mulher dele, para a esposa dele, e ele fala assim: Sarai, é o seguinte, a gente vai entrar no Egito. Só que, por você ser uma mulher muito bela, muito formosa, eu vou dizer, a gente vai falar que você é minha irmã. Porque se eu falo que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. E Sarai fez isso. Chegando lá, eles viram que ela era muito formosa e levaram ela até Faraó. E Abraão falou que era a irmã dela. E daí Faraó, ele pretende até se casar com Sarai. Só que Deus faz o quê? Ele manda pragas para o Egito. E daí o Faraó, ele vê que Sarai não é irmã de Abrão, mas sim esposa. E ele chega, chama Abrão, repreende Abrão. E esses dias aqui na igreja eu estava conversando com o pessoal, irmãos, a respeito disso. Faraó repreende Abrão. Até onde, irmãos, nós vamos nos rebaixar,
que os ímpios muitas vezes dão conselho para os justos. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que muitas vezes as pessoas lá de fora dão mais testemunho com a gente. Que evangelho é esse que muitas vezes as pessoas de fora nos repreendem? Nós precisamos viver um evangelho genuíno e verdadeiro, que não se contamina com o mal, que não negocia os seus princípios. Deus, Ele tem os seus princípios, irmãos, e nós precisamos ter os nossos princípios. Que nada venha tirar você do foco, que nada venha fazer você negar os seus próprios princípios. Seja uma pessoa de caráter, temente a Deus, que não se desvia no caminho do mal, mas permanece firme no caminho da justiça. Amém? Abraão, ele, depois que aconteceu tudo isso, ele volta para a terra de Canaã. E daí chega um momento onde os pastores de Ló, o seu sobrinho, e os pastores de Abrão, eles entram em contenda. E Abrão, ele fala para Ló, escolhe a terra que você quer. Ló escolheu a parte de Sodoma e Gomorra, antes da queda, porque era uma terra boa para o gado dele. E Abraão permaneceu em Canaã. Só que teve um momento onde teve uma guerra lá. E por causa de Ló estar lá, ele foi capturado, levaram os bens dele. E Abraão, ele soube disso. E ele pegou os homens que Abraão tinha, treinados, e foi guerrear para salvar o seu sobrinho Ló. Ele resgatou o seu sobrinho Ló. Só que por ele ter resgatado o sobrinho Ló, ele criou algumas inimizades contra o povo que ele guerreou. Só que Deus, ele deu uma palavra para Abraão, para que Abraão não temesse, porque Deus estaria com ele. E tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, a gente entra em desespero, mas Deus, ele sabe o momento certo de confortar o nosso coração, de trazer uma palavra, nem que seja uma pessoa que você nem imagina, mas Ele traz, Ele manda o recado para te dizer que Ele sempre estará com você, independente da situação que você está passando. Deus, Ele sempre estará com você. O problema é que nós pensamos que quando nós estamos junto de Deus, tranquilo, agora não vou ter mais prova. Salmo 119 diz que até nas próprias tribulações nós somos aperfeiçoados por Deus. Então tem momentos que Deus, Ele permite que nós passamos por algumas situações, para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que lá no amanhã nós possamos ser canal de bênção para pessoas que estão passando pela mesma situação. Então que você possa entender os propósitos de Deus. Por que você está passando? Porque tem gente, pastor, que não sai da prova porque só murmura, porque só reclama. Mas um dia que você parar assim, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa prova, com essa situação? Daí Deus fala, agora você está entendendo o negócio. Daí Deus, Ele muda a sua situação. Por quê? Porque você está entendendo os propósitos. Enquanto você não entender os propósitos, você vai ficar dando murro em ponto de faca. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo, irmãos. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém? E depois que Abraão, ele resgata seu sobrinho Ló,
Deus ele fala que estará com Abraão, que ele não temesse. Só que Abraão ali nesse momento ele fala para que Deus, Deus, mas o Senhor não me deu um filho para mim e para minha mulher, nós somos velhos. Ele até sugeriu a Deus para que Eliezer ficasse ali, que era um jovem que estava por perto ali deles, que ficasse como descendente dele. Só que Deus negou, falou que tem um versículo tão lindo, irmãos, que Deus ele fala assim: Abraão, olha para as estrelas, você consegue contar elas? Antigamente, irmãos, eles hoje em dia a gente sabe que existem milhões de estrelas. Só que antigamente, na mente do povo antigo, eles pensavam que existiam 1.200 estrelas. E Abraão pensava que a sua geração ia durar 1.200. Só que ele nem imaginava que a geração dele seria como os grãos de areias, impossíveis de contar. Aquilo que você tem pedido para Deus, aquilo que você pensa que é impossível para você, Deus vai fazer algo além da sua expectativa. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: o que o olho não viu e o que o ouvido não viu e jamais penetrou no coração humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem projetos a seu respeito, coisas que você nem imagina. Permaneça no caminho, e Deus ele vai te mostrar cada um deles. Você vai viver em nome de Jesus, você vai viver os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Só que Abraão ele chegou a um determinado momento que a promessa não vinha, e Deus ele falou com Abraão um momento que mudou o nome dele. Em vez de Abrão, ficou Abraão. Em vez de Sarai, ficou Sara. Porque Deus, todo lugar é comum, pastor, até Jesus passar por ele. Porque nem que preciso for ele mudar o nome, ele muda, como ele fez com Abraão. E chegou um momento que a Sara chegou para ele e falou assim: ó, nós temos a nossa serva egípcia e eu não tenho como te dar filhos. Tome ela como sua esposa, tenha um filho. E aqui foi um erro de Abraão, porque ele teve a mulher como sua esposa, e a mulher teve Ismael, que não é o filho da promessa. Ele hoje é o pai dos árabes, Oriente Médio, um dos lugares mais atribulados que existe no mundo. Então, por causa de um erro de Abraão, uma geração inteira sofreu e sofre. Você consegue entender o peso de uma desobediência? Você consegue entender que as suas atitudes hoje podem refletir a consequência de alguém lá no futuro? Abraão teve Ismael, e Deus novamente voltou a falar com Abraão sobre a promessa. E chegou um determinado momento que Sara teve um filho, o filho da promessa, Isaac. E quando Isaac ele estava crescendo, Abraão viu que os cordeiros, os carneiros do sacrifício estavam se acabando, e Deus falou para Abraão para sacrificar o seu próprio filho. E muitas vezes imagina na mente, porque é o que o pastor Rez pregou sobre fantasma da mente. Deus fala assim: ah não, sacrifique seu filho. Já se esquece da promessa da geração e lembra: acabou minha geração, porque o meu filho vai morrer.
Mas você esquece da promessa. Deus, quando Ele dá uma promessa, Ele cumpre, irmãos. Mesmo que demore, mas Ele cumpre. Aleluia. E ele foi subir com Isaac para ser sacrificado, mas ele não contou para o filho dele. E até um determinado lugar, os servos dele foi com ele. O servo dele parou e os dois continuaram a subir o monte. E chegando lá, eu acho muito incrível isso, porque Isaac, ele olha para o seu pai e ele fala assim: pai, aonde está o cordeiro? E Abraão fala assim: filho, Deus proverá. Deus proverá. Só que a obediência de Abraão teve uma consequência positiva. Por quê? Porque ele foi fiel em sacrificar o filho dele. Só que por causa da obediência dele ser fiel, Deus proveu o cordeiro. E quando ele ia matar, o anjo bradou. E o cordeiro veio. Então tem momentos, irmãos, que a nossa obediência, ela vai dar consequências na nossa geração ainda. Você vai viver os seus atos de obediência. Você vai colher os seus atos de obediência. Aleluia. Mas vai ter momentos, irmãos, que a sua obediência vai gerar bênçãos na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. A sua geração vindoura vai colher as suas atitudes, as suas escolhas certas. Porque, irmãos, tudo que as suas escolhas, a sua obediência, as suas atitudes, o seu modo de viver, tudo resulta, irmão, consequências na sua próxima geração. Então a sua geração, ela vai colher em nome de Jesus os pontos positivos que você fizer aqui. Então pense nisso. Qual é o legado que você está deixando? Elias deixou um legado para Eliseu. Quando Elias falou: o que você quer? Ele falou assim: não, o seu espírito em dobro. Porque ele se espelhava. Deixou um legado. Agora, qual é o legado que você tem deixado para a sua família? Qual é o legado que você tem deixado para as pessoas ao seu redor? As pessoas te olham e falam assim: não, essa pessoa é uma pessoa de caráter. Essa pessoa é uma pessoa verdadeira. Pode contar com essa pessoa aqui, para tudo. É uma pessoa de bom exemplo, que não nega os seus princípios, mas permanece firme no caminho da justiça. Qual o legado que você tem deixado? As suas obediência, Abraão, ele obedeceu e Deus proveu o cordeiro. Então as suas atitudes, a sua obediência vai fazer com que você colha bênçãos ainda na sua geração. Você vai colher. Só que assim, pastor, tem momentos que a sua geração vai colher aquilo que você faz. Sabe por quê? Porque Isaac, ele perguntou assim a Abraão: pai Abraão, aonde está o cordeiro? E ele falou assim: Deus proverá. Deus prove, não prove, irmãos? Prove, não prove? Só que eu imagino João Batista assim, irmão, pastor. João Batista olhando, ele para e ele fala assim: calma, para todo mundo. Por quê? Porque eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que Abraão estava falando, irmãos. Ele veio para mudar a história. Ele veio, por quê? Porque a obediência de Abraão lá fez com que ele fosse nosso pai na fé hoje. Porque a obediência dele resultou Jesus na cruz por nós. Aleluia! Então, irmãos, seja obediente a Deus e a sua geração colherá os frutos. Sua geração colherá os frutos, irmãos. Só que a obediência, pastor, deixa eu ver que hora que é agora. A obediência,
Antigamente, na época dos escravos, a única função do escravo era obedecer. Os problemas que era causado a ele, o seu senhor resolvia, porque ele tinha um dono, e ele só tinha que obedecer, tinha que trabalhar, tinha que obedecer. Agora uma pessoa empregada não, se ela não está afim de obedecer, ela pede a conta. Mas o escravo não, ele tinha que obedecer. E Paulo ele fala, entre todos eu sou escravo, né, de Cristo. Paulo fala que ele é escravo de Cristo. Só que eu imagino, quando João Batista ele fala assim, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Um escravo, ele obedece, mas ele não tem intimidade. Ele não tem intimidade com o seu Senhor. E eu imagino Jesus, basta, eu já não chamo vocês mais de servo, mas agora eu chamo vocês de amigos. Oh Jesus, eu vos chamo de amigo. Por quê? Porque o servo não conhece os segredos do Senhor, mas o amigo conhece. Deus ele tem segredos a seu respeito, irmãos. Deus ele tem sonhos para você, e Ele te quer por perto, Ele te quer como amigo. Obedeça a Deus sim, mas Deus ele quer você por perto. Ele não quer que você só obedeça sem intimidade, mas Ele quer através da intimidade que gere obediência, irmãos. Que vocês possam a partir de hoje obedecer a Deus, andar em caminhos de justiça, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.